Então, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Essa aula é voltada para os alunos do oitavo ano do Colégio Afenísia Freire. A disciplina é Artes e vamos dar continuidade lá ao capítulo... Que capítulo é, gente? Ao capítulo 3 sobre luz e som. A gente tinha falado sobre o Totó Treme Terra, Cheu Pra Ferro, né? Totó Treme Terra, falamos do Pindorama, falamos do pavilhão sônico que fica lá na região de Brumadinho, em Minas Gerais. E aí a gente começa esse assunto, a gente dá continuidade a esse assunto aqui a partir da página 71, sobre o Hermeto Pascoal. Falei até para vocês darem uma pesquisada sobre algumas músicas, sobre algumas produções do Hermeto Pascoal, que acaba sendo bastante interessante para vocês compreenderem a forma que eu estou tentando mexer aqui na claridade, para a gente conseguir ver a forma que ele mexe com essa questão do som, que ele consegue produzir som a partir de diversos objetos e ele cria essa sonoridade através de qualquer coisa que ele encontre pelo caminho. Acaba se tornando um instrumento musical para ele, né? Então, a gente tem o seguinte. Vou parar assim que o meu celular vai descarregar, tem que colocar, viu, gente? Pronto, muito obrigado. Músico popular instrumental, Hermeto Pascoal, nascido no ano de 1936, é muito conhecido no mundo todo por sua curiosidade em relação ao som. Desde criança foi sensível aos sons do cotidiano, de animais, plantas e objetos, para compor suas músicas. Entre 1960 e 1990 elaborou instrumentos com elementos inusitados, trazidos de ambientes rurais e urbanos, a fim de criar sonoridades novas. Em seu trabalho combina música com sons da natureza. Suas apresentações são repletas de improvisos e cheias de criatividade. E o músico já produziu mais de 600 gravações e possui milhares de músicas inéditas. Na aula passada, inclusive, eu estava falando para vocês a respeito do que a gente conseguia fazer com a cumbuca, né? Com um potezinho de barro, que eu mostrei aqui, não está aqui comigo não. Mas com esse potezinho de barro que, dependendo da forma que a gente soprar dentro dele, ele consegue fazer um som diferente, né? As garrafas também a gente consegue fazer isso, batendo na madeira, dependendo da grossura da madeira, dependendo do tamanho dela, você consegue tirar uma sonoridade diferente. O Hermeto Pascoal, ele inclusive tem uma apresentação bem estranha, bem famosa no YouTube, em que ele consegue fazer esse som, ele simplesmente está lá deitado, ele está fazendo som com a batucada na barriga. Então, a gente consegue fazer essa produção sonora de diversas formas diferentes, a partir de qualquer objeto que a gente encontre pela frente. De tudo dá para tirar som? Dá. Vai ficar legal? Nem tudo, né? Um exemplo, também não está aqui não, que eu queria. Um exemplo que o próprio Hermeto Pascoal faz, mas a gente acaba vendo isso muito acontecer com os sambistas, que eles fazem samba numa caixinha de fósforo. Pega a caixinha de fósforo, aproveita que é uma caixa, né? E que dentro tem os palitos, a própria movimentação do palito pode servir tanto como chocalho, quando você bater assim, quanto com a batucada normal, que traz um som que pode se assemelhar um pouco com um pandeiro. Como é que funciona o pandeiro? O pandeiro, ele tem aquela capa de couro, né, aquela cobertura, e vários pratinhos ao redor. E é justamente o balanço desses pratos que vai sair essa sonoridade diferente. Quando você bate numa caixinha de fósforo, o movimento que você faz nela, o barulho que vai sair dele, vai ser justamente por conta da movimentação dos palitos ali dentro. Então, é quase que um funcionamento de um pandeiro, né? Enfim, a gente pula lá para a página 72. Que aqui, novamente, questão de cor, né?
Esse livro é meio doido, assim, ele vai e volta assim, música, bagaceira da porra. Então, sempre fala de realidades, não para imitá-las, mas para provocá-las. Inventei as fisiocromias para me expressar com a alegria de um pintor em ação, de criar uma pintura despojada de conceitos e técnicas tradicionais. Na pintura tradicional, o trabalho do artista logo se torna parte do passado. E o que o espectador contempla e decifra é o passado de uma ação. A cor que os olhos do observador enxergam foi pintada, congelou-se com o tempo, congelou-se no tempo. Com as fisiocromias, ao contrário, desfrutamos o aparecimento de uma cor no momento exato em que ela se produz, sem passado nem futuro. Só que sou definitivamente um pintor, e numa fisiocromia, a pintura está em toda a sua pureza. Todos os efeitos e o prazer de pintar estão lá, nas harmonias, na velatura, nas transparências. Tudo está presente, longe de toda relação com a pintura do passado, evoluindo continuamente no tempo e no espaço. Velatura, que significa a técnica de pintura em que o artista cria efeitos de luz e sombra, sobrepondo camadas de tinta transparente. A ideia da fisiocromia, ou essa indução cromática realizada pelo Carlos Cruz Dias, é aquilo que a gente vai ver voltando lá na página 67, que a gente tem essa intervenção cromática, essa mistura ótica das cores, que de acordo com a forma que a gente enxerga esse quadro, a distância, a luminosidade, essa incidência de luz sobre a imagem, a gente vai conseguir ver um processo de formação de cores diferentes. O que ele conta aqui, o que ele fala aqui é a diferença da gente ver um quadro já pronto, com aquela pintura crua, que a gente vai olhar, vai enxergar uma determinada imagem e sabe que aquela imagem não se modifica, porque o artista ele quis dizer exatamente aquilo. É uma pintura, por exemplo, como tem na página 73 dos quadros de Monet, que a gente olha assim e já sabe exatamente do que se trata aquilo, né? Que o primeiro quadro de Monet, o Poplars on the Banks of the Ept, Álamos nos bancos do rio Ept no outono, então foi pintada no outono. Então tem uma incidência de luz que é diferente de quando é pintada na primavera, como é o caso da outra pintura de Les Peupliers, Álamos, né? Olho sobre tela, tal, que aí é pintado na primavera, então você vai ter cores diferentes, porque você vai ter momentos diferentes, né? E já as pinturas do Carlos Cruz Dias, com essa ideia das fisiocromias, vai trazer justamente essa modificação de acordo com o olhar do espectador, né? O espectador é quem se faz presente na obra, se aproximando, se afastando dela, vai conseguir ver uma junção das cores, uma separação das cores a partir disso. Então, é uma pintura que se transforma de acordo com o olhar do espectador. Pronto. Página 73. Ao longo da história, muitos artistas se interessaram em compreender o fenômeno luminoso em diversos contextos e encontrar maneiras de produzir seus efeitos por meio da pintura. Para isso, pesquisaram como o olho humano percebe a cor, o efeito que a luz do sol exerce sobre as cores dos objetos e a relação entre as cores. Isso vai ser bastante interessante quando a gente trata, por exemplo, da natureza morta. Os quadros que pintam sobre natureza morta vão trazer geralmente uma ideia de luz e sombra. Aqui, ó. Sombra, luz e sombra. Uma ideia de luz e sombra. Então, essa incidência da luz nos objetos, a forma que vai se criar as sombras para esses objetos. Estou tentando achar também uma posição legal para ficar. A forma que esse celular ele não para.
de ficar variando. Mas enfim, a forma que esses objetos vão ser vistos de acordo com a incidência de luz, a forma que essas sombras, que essas luzes e sombras vão transformar o objeto em algo mais ou menos visível e mais ou menos interessante, isso vai ser estudado no decorrer desse tempo. E há uma ideia interessante também de se pesquisar sobre a forma que o próprio olho humano consegue enxergar essas imagens. Então, a forma que o olho humano consegue enxergar essas imagens. Aí vocês podem fazer um teste que é dentro do próprio quarto de vocês mesmo, vocês abrindo ou fechando a janela. Ou essa própria ideia aqui, eu me afastando, me aproximando, dependendo da posição. Mas aqui é uma transformação, claro, que o celular acaba fazendo por conta de algo automático nele, que eu não sei como é que funciona. Negócio de tecnologia, gente velha, tecnologia é uma bagaceira, né? Mas que ele pega essa variação de luz para entrar mais ou menos luz. Isso vai funcionar mais ou menos como o olho humano. Então, o olho humano ele vai se adaptar através da dilatação da pupila, né? Para permitir a entrada de mais ou menos luz, né? Então, quando a pupila se dilata é porque você está num lugar um pouco mais escuro, então você precisa ter uma entrada maior de luz para tentar enxergar ali. Quando você está debaixo de sol, quando a luz está bem forte, sua pupila ela vai diminuir porque você precisa de uma quantidade menor de luz entrando nos seus olhos para você conseguir enxergar. Se tiver aberto, você vai ficar cego. Se tiver aberto, vai ter tanta luz entrando ali que você vai enxergar tudo branco, praticamente. Um exemplo bastante interessante é quando a gente, por exemplo, sai de um ambiente para outro. Você está lá fechado em sala de aula e tal, está um pouco melhor, pronto. Vocês estão lá assistindo filme no cinema, vamos assim. Aí pronto, tá lá as luzes todas apagadas, somente a tela lá na frente e tal. Hoje em dia não, pandemia não pode. A tela lá na frente e tal. Acabou o filme, as luzes se acenderam. Qual é a primeira reação que a gente tem? Fechar os olhos, né? Porque a luz surge de repente, o impacto acaba sendo grande. É como se você estivesse saindo de um ambiente, de uma sala fechada, de dentro de casa, vai pra rua, tá aquele sol desgraçado batendo na cabeça aí, e a luz vem de vez no olho, né? Então, sua pupila, que estava um pouco mais dilatada, ela simplesmente vai para o mínimo possível para que essa quantidade de luz seja menor, para o impacto dessa luz em você seja menor. Depois, ele vai reacostumando e vai abrindo aos pouquinhos, até chegar no meio termo em que se encontre uma quantidade de luz ideal para entrar, para que você consiga enxergar o ambiente que está ao seu redor. Então, essa é uma das coisas que acaba sendo estudada lá em séculos bem anteriores, século XVI, XVII, XVIII, aqui especificamente com Monet fazendo esse estudo dentro do século XIX, mas a gente vai ter diversos outros artistas em épocas diferentes fazendo seus estudos também sobre a percepção do olho humano em relação a essas cores, em relação à luz. No final do século XIX, um grupo de pintores franceses, os impressionistas, deixaram o ateliê e passaram a realizar suas pinturas de paisagens ao ar livre, diante do tema. Eles pretendiam assim captar a luz e a atmosfera da vida, ter uma noção melhor sobre a influência da luz naquela imagem que eles estão enxergando, naquela imagem que eles vão pintar, né? Então, para que a pintura apresentasse essas características, eles precisavam finalizá-la rapidamente, antes que a luz natural se modificasse. Afinal de contas, se você tiver ao meio-dia num lugar, a quantidade de luz, principalmente porque o sol está vindo de lá de cima, basicamente, quantidade de luz que vai incidir sobre um determinado objeto, daqui a 2, 3 horas já vai ser diferente, porque o sol vai baixando, né? Então, consequentemente,
Se antes ele pegava de cima, agora ele vai fazer, sei lá, uma incidência de 45 graus. A sombra, que a gente já estudou, luz e sombra, a sombra que antes se fazia embaixo do objeto, vai passar a ser feita em um outro local. Até que, digamos, quando chega mais ou menos 6 horas, que o Sol está lá no horizonte, a tendência, assim como a gente coloca uma lâmpada na frente da mão, né? A tendência é você jogar a sombra a 90 graus daquele objeto. 90 graus? Vocês entenderam. Então, adotaram então uma técnica baseada na justaposição de pinceladas rápidas e aparentes. Até aquele momento, os pintores costumavam fazer esboços ao ar livre, mas concluiu a pintura no ateliê. Ah, o que é esboço, professor? Esboço é uma pintura inicial, é como se fosse um croquis. Você faz um desenho, uma ideia a respeito de uma determinada pintura, e quando você chega no estúdio é que você vai concluir essa pintura, né? A partir desse esboço, a partir desse rascunho, você vai concluir a pintura, né? Monet notou que a variação de luz ao longo do tempo parecia mudar também as cores do objeto. Para estudar a relação entre luz e as cores, fez várias pinturas de um mesmo lugar, em diferentes horas do dia e em diferentes estações do ano. Monet fez várias telas representando os álamos à margem do rio Epte, em Giverny, na França. Em cada uma delas representou as árvores e o céu com cores diferentes. Nesses trabalhos, Monet retratou a mesma paisagem, porém produziu pinturas totalmente diferentes. E aí você faz a comparação entre essas duas pinturas. Em um determinado momento ele pinta na estação do outono, na outra ele vai pintar quando é primavera. Então a própria cor das folhas vai ser diferente. Outono, a gente está acostumado, outono é um mês, é um pouco, é um período um pouco mais frio, há uma quantidade de folhas um pouco mais secas, que no inverno é que vão começar a cair, no verão é que vão florir, verão e primavera vão florir. Então essa comparação até com as cores que ele faz é por conta disso. No outono, essa pintura você vê que ela é um pouco mais escura, não somente por conta dessas folhas um pouco mais secas, mas porque vai ser um período que vai ter mais nuvens, vai ter menos sol. Diferente do verão, diferente da primavera, que vão ter uma incidência muito maior, né? Página 74. Deixa eu ver até onde eu vou aqui hoje, para não encher muito o saco de vocês. Tem muita coisa ainda. No início do século XX, quando eu lecionava a disciplina Teoria Elementar do Design, na Bauhaus, o artista suíço Paul Klee sistematizou um método para o estudo das cores. Suas obras desse período também apresentam esse tipo de preocupação. Em pequenas aquarelas, ele construiu variações de claro e escuro e utilizou mistura de cores por sobreposição de camadas. Então aí na página 74 vocês têm duas obras desse Paul Klee, em que ele se utiliza geralmente de uma mesma cor. Somente a cor vermelha, só que aí, essa cor vermelha ela tem diversas variações. Há diversas variações do vermelho, há diversas variações do azul, nesse quadro de baixo. Então, quando ele começa a sobrepor essas camadas, sobrepor essas cores mais claras ou mais escuras dentro de um mesmo tom, ele vai chegar a diversas cores diferentes. É o que chamamos de aquarela. A aquarela traz essa ideia, né, de uma variação de cor a partir de um mesmo tom. O tom é o vermelho, mas ele vai variar porque dentro desse tom ele tem diversas camadas.
Página 75. Ao longo da história, muitos artistas se interessaram por pesquisar a relação entre música e ruído. Você vê que varia toda hora, né? Uma hora tá falando de som, outra hora tá falando de luz. Mas enfim, é a doideira desse livro, a gente vai trabalhar com esse livro dessa forma. Entendeu? Isso aí. Então, Ariel, não reclame, Luara Cristal. Gente, Luara Cristal tá bem, filha. Você tá bebendo água, fique bem, viu? Ó, de olho. No início do século XX, um grupo de artistas italianos se reuniu em torno do movimento futurista. Importante a gente saber esse movimento futurista. Por trazer muitas inovações, o movimento foi chamado de arte de vanguarda. O movimento futurista, ele vai ser um grupo liderado pelo poeta Filippo Marinetti, que viaja por vários países europeus para divulgar a sua nova estética. A ideia do movimento futurista é porque eles enxergavam essa ideia no momento que eles estão ali, no início do século XX. No início do século XX era visto como o futuro, né? Ali, naquele momento que ele estava ali, ele acreditava que estava vivendo o futuro. E estava. Em relação ao que havia no passado, aquilo era o futuro. Então, o Marinetti, quando ele vai formar esse movimento futurista, ele vai ter a ideia justamente de construir uma ideia que é completamente diferente daquilo que existia até o século XIX. Então, ele vai divulgar em vários países essa sua nova estética. Suas obras eram inspiradas na sociedade industrial de seu tempo. Exaltavam as máquinas e a eletricidade e a velocidade. As propostas dos futuristas abrangiam várias formas de expressão. O movimento futurista ele vai ser muito baseado na ideia de industrialização. A gente vive no início do século XX um crescimento industrial muito forte. E isso vai acabar se tornando objeto da atenção desses artistas, tanto para a pintura, quanto para a escultura, quanto para a música. Eles vão buscar fazer as suas obras baseadas nessa ideia, nessa proposta de difundir, de divulgar o crescimento industrial, né? Então, é a utilização das máquinas, a utilização da luz elétrica, a utilização da ideia de velocidade. Então, essas propostas dos futuristas vão abranger várias formas de expressão, né? Fazia parte do grupo também o Luigi Russolo, que realizou pinturas usando elementos abstratos para evocar a ideia de movimento e também se interessou por pesquisar o som. Ele chamou a atenção para os sons da cidade industrial e escreveu um texto sobre a arte do ruído, em 1913, em que afirmou o seguinte: percorremos uma grande capital moderna com os ouvidos mais alertas que os olhos e teremos o prazer de distinguir a contracorrente da água, do ar e do gás nas tubulações de metal. Vocês veem que é algo bem ligado ao maquinário, bem ligado ao crescimento das cidades, do desenvolvimento das cidades a partir da industrialização delas, né? Então, a gente vai ter esse prazer de distinguir a contracorrente da água, do ar e do gás nas tubulações de metal, batendo na tubulação. O rumor que pulsa e respira com indisputável animalidade, a ideia de animação, né? O palpitar das válvulas, o vai e vem dos pistões, o uivar das serras mecânicas, o balançar de um bonde nos trilhos, o chiar das correias nas polias, o vibrar das cortinas e das bandeiras. É interessante que ele acaba fazendo uma contraposição, ele faz uma contraposição, não, uma comparação desses movimentos a algo muito próximo à própria ideia de movimento dos nossos corpos, de animais, né? A ideia da animalidade aqui, você pode levar tanto para o lado de animação quanto para o lado da animalização, né? Você tentar transformar o maquinário em algo vivo, em algo humanizado.
o palpitar de algo, o vai e vem, o uivar, o balançar, esse movimento, o chiado do carioca, o vibrar das cortinas, o chiado do carioca, a Raquel, né, a Genesis, assim. E aí então a gente vai ter toda essa ideia de tentar meio que humanizar, de trazer uma ideia de animalizar, de trazer uma ideia de movimento a partir da transformação de algo. Dentro da indústria, algo que é frio, você vai tentar transformar isso em algo vivo, né? Então, o Russolo, ele concebeu uma nova forma de notação musical e inventou máquinas que reproduziam ruídos, que ele classificou como zumbidores e arranhadores, entre outros, né? E aí, na imagem mesmo que tem na página 75, a gente vai ver uma fotografia em que ele está ao lado, junto com o assistente dele, ao lado de entoadores de ruído, no ano de 1914. Um monte de caixa com a boca enorme, assim. Para finalizar por hoje, a gente vai fechar com a página 76, que assim, mais tarde, nos Estados Unidos, o músico e compositor John Cage, famosíssimo John Cage, podem pesquisar sobre ele, realizou um trabalho experimental que pregava a necessidade da arte assimilar informações da cidade e da vida cotidiana. Entre muitos dos seus experimentos, John Cage escreveu uma suíte para piano de brinquedo no ano de 1948. Na década de 60, John Cage participou de um movimento internacional que reuniu artistas interessados em explorar essa música experimental, poesia e arte performática, a arte em performance, né? Que se chamou Fluxus. A própria palavra fluxo, com U no final, em latim significa movimento. Fluxo, na língua que a gente conhece, na língua portuguesa, fluxo com O no final, diferente daqui, também traz essa ideia de movimento, né? Segue o fluxo, segue o caminho, roda a vinheta, continua aí metendo pau no dia a dia, no cotidiano. Então, segue o fluxo, continua trazendo essa ideia de movimento. Isso eles quiseram levar para a arte, né? Todos os tipos de arte. A arte performática, por exemplo, ela é uma arte que envolve muito mais você estar em contato com seus espectadores, com as pessoas que estão ali ao seu redor, fazendo o fluxo da cidade, né? Então o Fluxus procurava, por meio de suas performances, explorar elementos do cotidiano presentes na natureza, na cidade e na tecnologia. Suas realizações reuniam objetos, luzes e sons com o propósito de estimular a visão, a audição, o olfato e o tato. E aí a gente vai voltando, inclusive, para as outras partes desse capítulo, que a gente vê o próprio Totó Treme Terra, o Pindorama, que são objetos de performance individual ou coletiva que vai buscar trabalhar justamente esse estímulo de vários sentidos diferentes. Da visão, da audição, do tato, no caso do Pindorama, do olfato, dependendo de outros tipos de performances também. Tá? Então o John Cage ele vai fazer isso com esse com a produção um desses experimentos que vai ser essa suíte para piano de brinquedo, uma maluquice dele. Enfim, por hoje é só. A gente continua com a página 77, poder da cor e tal. A partir da próxima aula. A gente ainda tem mais algumas aulas antes da prova e a gente joga duro aí. Valeu, galera. Tchau, pessoal do 8º ano. Gente boa. Ariel, massa, legal, bacana aí. Tchau.